Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, que o Senhor continue a nos abençoar, falando ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos continuar a exposição do Sermão do Monte a respeito do reino de Deus, a ética e a vida do reino. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 33 a 37. Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao 37. Esse boletim não foi distribuído. Diz assim a palavra do nosso Deus: Também ouviste que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, graças te damos pela palavra do Senhor, graças te damos pelo teu Santo Espírito que em nós habita. E agora pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, quebrante o nosso coração, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que o Senhor nos guie, Senhor, em toda a verdade, para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo e bendito de Jesus, o teu amado Filho. Amém e amém. Bem, eu creio que os irmãos, assim como eu na infância, teve a experiência de fazer algum juramento, e geralmente quando a gente não queria cumprir o juramento com o colega, com o irmão ou com o amigo, a gente fazia o juramento de dedos cruzados atrás das costas. Acredito que você já fez isso, né? E aí, geralmente, nós incluíamos afirmações como: eu juro pela minha vida, mas o dedo estava cruzado. Ou, eu juro pela minha mãe mortinha. Muitos de nós fez isso. Os dedos cruzados para trás funcionavam, parece, na verdade, como uma forma de anular a obrigação de dizer a verdade e de garantir o compromisso com aquilo que nós estávamos falando. Há uma necessidade de integridade em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Mas parece que a área que mais precisamos de integridade é no falar. Porque nós mentimos, omitimos a verdade, fazemos promessas e não cumprimos, somos falhos em guardar e cumprir aquelas coisas que nós prometemos. O 9º mandamento é, acima de tudo, sobre o compromisso que nós devemos ter com a verdade, porque Deus é verdadeiro. Assim como nós fomos salvos pela graça do Senhor e nos tornamos filhos de Deus, todo o nosso vínculo com o pai da mentira foi desfeito. Agora nosso vínculo é com o pai da verdade, o pai das luzes, aquele de onde vêm todas as bênçãos, onde não há nenhuma sombra de variação. O Senhor é o Senhor da verdade, portanto o seu povo deve ser o povo da verdade. O texto que nós lemos hoje no início, Eclesiastes capítulo 5, especialmente o verso 6, o sábio nos alerta: não consintas que a tua boca te faça culpado. É um alerta muito grave e nós devemos tomar esse cuidado. Não consintas
que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de suas mãos? O sábio alerta para a importância da integridade naquilo que prometemos, da integridade naquilo que falamos. Bem, e o Senhor Jesus, depois de ter falado sobre as características do cidadão do reino, sobre a sua missão no mundo, agora fala da ética desse cidadão, da vida que esse cidadão deve ter no mundo. E a partir da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, ele então instrui os seus discípulos sobre qual deve ser a ética do cidadão do reino. E ele trata de mandamentos, é claro, tomando apenas alguns para ilustrar como que a lei deve ser observada no coração e não somente de forma externa. Ele já tratou do adultério, já tratou do homicídio, o 6º e o 7º mandamento, agora ele trata do 9º mandamento a respeito do testemunho, a respeito do juramento. E então ele começa da mesma forma que ele tratou do homicídio, assim disseram os antigos, eu porém vos digo, também a respeito do adultério, da mesma forma que ele começa dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aqui nós então temos que perguntar, é permitido ou não fazer votos e juramentos? Nós temos práticas e momentos de nossa vida que nós fazemos votos e juramentos. Por exemplo, quando nós fomos batizados, nós fizemos a nossa pública profissão de fé e nós fizemos o voto de permanecer fiel a Deus, às Escrituras e submissos à liderança da igreja. Fizemos esse voto no dia que fomos recebidos como membros, um dia que professamos publicamente a nossa fé. Fizemos votos também, nós que somos pais, no dia que apresentamos os nossos filhos ao batismo, fizemos votos de que cuidaríamos para que aquela criança fosse criada no caminho do Senhor. Nós que somos casados também, no dia do nosso casamento, fizemos voto de ser fiel ao nosso cônjuge até a morte, até que a morte nos separe. Nós fazemos votos constantemente, em ocasiões específicas, em ocasiões especiais, fazemos votos perante o Senhor e perante os homens. E aí a resposta já vem de imediato. É permitido fazer votos e juramentos? Sim, a lei do Senhor permite votos e juramentos solenes. E eles são feitos diante de Deus e devem ser feitos com temor e com verdade. Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, diz assim, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. O Senhor estabeleceu como os juramentos dos servos de Deus deveriam ser feitos, tomando o santo nome do Senhor, porque isso daria ou traria maior responsabilidade sobre aquele que faz juramento. Números capítulo 30, verso 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Assim, então, as Escrituras mostram que os votos e juramentos são lícitos. Reformulando, votos e juramentos lícitos são permitidos nas Escrituras. Na verdade, são ordenados por Deus cada vez que nós fazemos um compromisso solene diante de alguma coisa, os votos e juramentos são necessários. Onde estava o problema, então, com a interpretação dos antigos, que o Senhor Jesus faz correção aqui nesse trecho que nós lemos? O problema estava no uso distorcido dos juramentos, onde pessoas usavam atalhos, jurando por coisas criadas, jurando de forma que eles pudessem, de algum modo, isentar-se do compromisso para escapar da responsabilidade de cumprir os seus votos. E aí, mais uma vez, o Senhor Jesus condena a religião externa. A religião externa do farisaísmo,
reduzia o juramento a um mecanismo, a uma mera formalidade diante dos homens. Você faz o seu juramento, mas não tem a obrigação de cumpri-los. Não havia um compromisso real com a verdade, sendo filhos do Deus da verdade. Nós podemos olhar nas Escrituras, então, já que as Escrituras permitem, legitimam o juramento e os votos, nós poderíamos perguntar o que valida um juramento segundo as Escrituras. O autor aos Hebreus nos ajuda a entender quando ele fala do modo como Deus fez aliança, como Deus fez pacto com Abraão nos tempos antigos. E ele indicou duas bases no seu argumento, ele indicou duas bases para o juramento do crente. Hebreus 6,16 diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Os homens julgam por coisas superiores. Hebreus 6,18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Coisas superiores e coisas imutáveis. Essa é a base, esse é o fundamento do juramento do servo de Deus. O primeiro, sobre o juramento dos homens, a base são coisas superiores aos homens. O segundo, sobre o juramento do próprio Deus, a base são coisas imutáveis. E por que coisas superiores e imutáveis? Porque visto que o juramento e o voto é solene, você tem que se agarrar a algo que é grande para lembrar-te do compromisso de cumpri-lo, para que você não corra o risco de não cumprir com a sua palavra. Os nossos símbolos de fé, os símbolos de fé de Westminster, trata sobre este mandamento. E o Catecismo Maior diz o seguinte na pergunta 113. O nono mandamento proíbe falsificar a verdade, caluniar, deturpar as palavras de outro, falsos testemunhos, juramentos falsos, subornos para encobrir a verdade, guardar silêncio indevido por causa de justiça e qualquer coisa que prejudique a verdade ou a boa reputação do próximo. Atentem que os juramentos e votos estão aqui dentro. Falsos testemunhos, juramentos falsos, subornos para encobrir a verdade, fazem parte de guardar o nono mandamento. Você quebra o nono mandamento quando você pratica essas coisas. A nossa confissão de fé também diz, no capítulo 22, no ponto 2, que o juramento é lícito. O juramento lícito é parte do culto religioso, pelo qual, em assuntos de peso e importância, e aí nós lembramos os votos diante do sacramento do batismo, pelo qual coisas e assuntos de peso e importância, a pessoa que jura solenemente chama a Deus por testemunha diante daquilo que afirma ou promete. E conforme o caso, invoca o justo juízo de Deus sobre si mesmo, se mentir ou se não cumprir. Voltando ao problema, o problema dos fariseus e dos antigos era não somente de jurar falsamente, mas era também de lançar mão de coisas, de recursos para garantir o seu juramento, mas coisas que não davam de fato garantia de que eles iriam cumprir o mandamento. Assim, jurar falsamente não é apenas um pecado contra o próximo, mas uma afronta direta contra Deus, porque cada vez que nós mentimos ou omitimos a verdade, nós atacamos o caráter do próprio Deus, que é santo e verdadeiro. Nós desafiamos o Deus da verdade. É mentir diante do dono da verdade, não cumprir os nossos compromissos ou não cumprir os nossos votos. John Owen disse que o coração do homem é tão falso que procura escapar até mesmo das obrigações mais solenes diante de Deus.
Nós tentamos fugir até dos votos mais solenes. E a gente arruma justificativas para fugir dos votos solenes. Colocamos a culpa no outro porque não estamos sendo fiéis ao nosso voto de ser um cristão verdadeiro, de ser um cristão fiel. Colocamos a culpa no cônjuge da nossa incapacidade de cumprir o voto de ser fiel no casamento. Colocamos a culpa no outro por diversas razões e dizemos, não, eu falhei ou eu tenho falhado porque a pessoa, o meu próximo, não tem cooperado. Não, é o nosso coração. O problema é o nosso coração e é exatamente disso que Jesus está tratando. Tirando aquele entendimento, aquela compreensão rasa da lei do Senhor, das questões externas apenas, e mostrando que o problema está no íntimo, o problema está no coração. Aí nós vamos então para o verso 34 a 36, e nós vemos como o Senhor Jesus responde ao problema dos fariseus. Ele diz, eu porém vos digo, versos 34 a 36, diz assim, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu, porém, vos digo. Ele começa no verso 33, dizendo que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que os antigos disseram, o que foi dito aos antigos, está correto, é a lei de Deus. Aqui nessa segunda parte, quando ele diz, eu porém vos digo, é que nós conseguimos entender o que os antigos, o que os fariseus estavam fazendo com aquela lei que foi dada. A lei dizia, não jurarás falso, cumprem tudo aquilo que vocês prometeram. Mas eles começaram a jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, de modo que eles não juravam pelo nome do Senhor, porque para não tomar o nome do Senhor em vão, mas tentavam jurar por coisas criadas, visto que, se eu jurar por coisas criadas, assim não tomarei o nome do Senhor em vão. Nós precisamos entender que quando Cristo diz, eu porém vos digo, Cristo não abole a lei. Ele não está dizendo, a partir de hoje vocês não precisam jurar. Ele não está dizendo, não jureis por nada, não jureis em nenhum caso, em nenhuma situação. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. A lei permanece, o juramento é necessário nas ocasiões solenes. Os juramentos e votos permanecem. O que ele está dizendo é, não jureis falsamente. Não jureis do modo que vocês têm jurado. Ele proíbe, na verdade, a interpretação incorreta da lei. Ele proíbe aquela interpretação por conveniência da lei de Deus. Usando a linguagem da ilustração inicial, que no início do sermão, ele proíbe os dedos cruzados para escapar da obrigação de cumprir com a verdade, com o compromisso que você fez diante de Deus e dos homens. Ele proíbe aqueles juramentos casuais, descompromissados, manipulados ou feitos com base em coisas criadas para fugir do compromisso real que deve ser feito no dia de um juramento solene. Lembra que o autor aos Hebreus indica que o juramento deve ter como base duas coisas: coisas superiores aos homens e coisas imutáveis. E essas coisas superiores devem ser, de fato, o nome do Senhor e o próprio Deus. E as coisas imutáveis também, o nome do Senhor, sua palavra e o próprio Deus, que são imutáveis. Eles juravam por coisas que não eram superiores a eles e também não eram imutáveis. Juravam pela terra, juravam pelo templo, juravam pela cidade de Jerusalém, que eram coisas criadas. E na criação, na pirâmide da criação, Deus determinou
quem estava na parte superior. E ele disse que o homem foi criado e colocado para dominar sobre todas as coisas. Logo, as coisas da terra são inferiores aos homens. Os homens não podem jurar por coisas, não devem jurar por coisas inferiores. Também a terra, a cidade de Jerusalém, o templo são coisas mutáveis, são coisas passageiras. Eles então usavam essas coisas, faziam juramento com coisas mutáveis, quebrando aquele princípio de que o juramento verdadeiro é aquele juramento que é feito com base em coisas superiores e coisas imutáveis. Assim, o Senhor está corrigindo aqueles fariseus e ensinando o modo correto aos seus discípulos de guardar a lei do Senhor, de guardar o 9º mandamento quanto aos votos e juramentos. E talvez você possa pensar assim, mas é de fato importante tratar esse assunto? Sim, meus irmãos, é muito importante, porque votos e juramentos solenes geralmente são feitos em ocasiões que nós tomamos decisões perpétuas. Como, por exemplo, no dia em que nós nos batizamos, no dia que professamos publicamente a nossa fé, nós fizemos o voto solene de ser fiel ao Senhor, de permanecer fiel ao Senhor e de servir ao Senhor com fidelidade. E a vida cristã é para sempre. No dia que nós casamos, nós também prometemos ao nosso cônjuge, solenemente, de que nós vamos manter a nossa fidelidade ao nosso cônjuge. E casamento é para durar. Casamento é para até que a morte nos separe. Assim, os juramentos devem ser feitos solenemente, com todo cuidado e com toda preocupação de que eles sejam cumpridos. Não sei se vocês já observaram, todas as vezes que eu chamo pais aqui à frente para apresentar os seus filhos, todas as vezes que eu chamo alguém para professar a sua fé e ser batizado, ou toda vez que eu realizo um casamento, logo depois dos votos, são feitas as perguntas e então é pedido que as pessoas façam promessas. Eu prometo, e eles respondem, promete fazer isso? E eles respondem, prometo. E aí logo depois é afirmado o seguinte, que Deus te conceda graça para manter os votos que você acabou de fazer. Vocês lembram disso? Todas as vezes nós fazemos isso. E o que vem logo em seguida? O ministro ora, suplicando que Deus conceda àquela pessoa ou àquelas pessoas a graça de cumprir os votos que foram feitos. A graça de obedecer e de manter o compromisso diante dos votos e juramentos que foram feitos. O questionamento de Jesus para aqueles homens era: como vocês juram por coisas da terra? Elas são superiores e imutáveis? Não, elas não são superiores e imutáveis. Além disso, elas não pertencem a vocês para serem dadas como garantia do seu juramento. O céu, a terra, Jerusalém, nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça pertence a você para você empenhar isso como juramento. No Brasil, antigamente, especialmente na região Nordeste, era comum os homens dar um fio do bigode como garantia de sua promessa. Tenho certeza que você já ouviu essa história. Dava-se um fio, o homem tirava um fio do seu bigode e entregava para o outro, dizendo: aqui está, eu sou homem e eu garanto a minha palavra. Mas o que Jesus está dizendo é: essas coisas não pertencem a você. Como é que você dá como juramento algo que não pertence a você? Por isso é que ele nos chama a jurar pelo próprio nome dele, porque é ele que garante a promessa, é ele que garante o voto, é ele que garante o juramento, para que nele nós busquemos graça para sermos fiéis, para que nele nós busquemos aquilo que precisamos para manter o nosso voto. Especialmente porque essas coisas estavam sendo usadas ilegalmente, de modo errado, para legitimar mentiras, para legitimar meias-verdades. Jesus agora condena a falta de intenção daquelas pessoas que faziam votos sem o desejo de cumpri-los. A falta de intenção em cumprir os votos é pecado, é quebra do 9º mandamento.
Mais uma vez, nós voltamos para o problema central. O problema central é o problema do coração. Juramento sem intenção de cumprir revela a falta de integridade no nosso coração. E as Escrituras tratam isso com muita seriedade. O texto que nós lemos no início, Eclesiastes 5, verso 4, no início do culto, diz assim no verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. É melhor não fazer juramento, é melhor não votar do que fazer um voto ou um juramento perante o Senhor e não cumprir. Cuidado, você está diante de Deus, do Deus da verdade, aquele que sonda corações e sabe se as suas intenções são verdadeiras quando você faz compromissos solenes, quando você faz compromissos sérios. Isso vale até para compromissos pequenos, de marcar um compromisso com alguém e de comparecer no horário e no dia, de tomar um dinheiro emprestado e dizer tal dia pagarei e no dia você ir e cumprir. E se você não puder pagar, antecipadamente procurar aquela pessoa e explicar, eu prometi pagar tal dia, amanhã, mas hoje ainda não tenho dinheiro, eu temo que eu não conseguirei cumprir com o meu compromisso. Justifica, se explique, dê razão, mostre para aquela pessoa que você é digno de confiança, porque você é filho de Deus e você tem o caráter do Senhor. E você tem que refletir o caráter do Senhor no seu comportamento, nas suas promessas, nos seus compromissos. Talvez até uma coisa boba, marcou de tomar um café com a irmã, com a colega, marcou de tomar um café com alguém e não apareceu sem dar justificativa, você está quebrando o 9º mandamento. Você fez uma pessoa se organizar o tempo dela, se preparar e você não compareceu ao compromisso, você quebrou o 9º mandamento. Cuide para que a sua palavra seja fiel, seja cumprida. E nós temos um problema mais sério ainda. Porque muitas vezes nós fazemos juramentos com reserva mental. Nós expressamos o juramento externamente, mas na mente nós temos as nossas reservas quanto àquilo que estamos expressando. Muitas vezes, por exemplo, na ordenação ministerial, pastores licenciados presbiterianos são perguntados se eles subscrevem a nossa confissão de fé e os nossos símbolos de fé. E eles dizem que subscrevem. Ao dizer que subscrevem, eles estão prometendo não somente que creem nas doutrinas da nossa igreja, mas que também prometem ensiná-las com fidelidade. E o que acontece muitas vezes é que alguns ministros, depois de ordenados, começam a questionar doutrinas bíblicas e ensinar contrariamente àquelas doutrinas. E isso é reserva mental. E reserva mental é pecado. Porque você professou com a boca que você cria e que você prometia ensinar, mas na mente você tinha reservas, você tinha limitações em crer em certas coisas e você começou a ensinar diferente daquilo. Também pode haver reserva mental no compromisso de membresia. Quando você muda de denominação, por exemplo, e a doutrina da sua denominação é diferente da nova denominação que você associa. Isso vice-versa. Seja você uma pessoa de outra denominação vindo para a IPB, ou alguém da IPB indo para outra denominação. Você chega e você é recebido como membro e você é perguntado se você concorda com aquelas doutrinas. E você afirma que sim. Mas pouco tempo depois, você está lutando para mudar a doutrina da igreja que te recebeu. Isso é reserva mental e isso é pecado. Você prometeu com a boca, mas na mente você tinha reservas com relação à doutrina. É claro que nós não esperamos que todas as pessoas que estão na igreja pensem igualmente. Nós vamos sempre ter divergência em algum ponto ou outro.
Mas a questão é você mentir para ser recebido e depois você tentar mudar a doutrina da igreja que você foi recebido. E você tentar questionar os ensinamentos e mover outras pessoas a pensarem juntamente com você. Isso é fazer juramento e voto com reserva mental, o que é pecado. São votos feitos apenas com a boca, sem a intenção de cumpri-los fielmente. Isso é um tipo de perjúrio. É um tipo de perjúrio disfarçado, de hipocrisia, que nós usamos por conveniência, talvez para conseguir aquilo que nós esperamos receber. É uma tentativa de enganar a igreja. Mas, no fundo, isso afronta o próprio Cristo. Porque você mentiu por conveniência e você mentiu ao Senhor. Quando Ananias e Safira venderam o seu terreno para dar oferta para a igreja, em Atos, vocês devem se lembrar da situação. Atos capítulo 5. Alguns irmãos voluntariamente estavam vendendo propriedades e trazendo o rendimento, trazendo o resultado daquela venda e entregando aos apóstolos para que os apóstolos pudessem administrar aqueles recursos para atender às necessidades dos irmãos que tinham perdido seus bens, que estavam passando por necessidade, dos irmãos carentes da igreja. Ananias e Safira tinham um terreno. Eles, primeiro, não precisavam vendê-lo. Segundo, se eles desejavam vendê-lo, eles podiam vender e dizer: nós queremos dar a metade para a igreja. Estava correto. Mas o que eles fizeram foi vender o terreno por um preço, tirou a metade e escondeu, pegou a outra metade e disse aos apóstolos: olha, nós vendemos o terreno por esse valor e nós estamos entregando tudo para a igreja. O que foi dito? Logo depois, o apóstolo Pedro disse a Ananias: mentistes ao Espírito Santo e não a nós. Por isso, o juízo do Senhor vem sobre você. E Ananias caiu e faleceu na hora. Ele não tinha nenhuma necessidade de dar o dinheiro para a igreja. Nenhuma necessidade de dar nem a integralidade. Se ele desse 20% e ele fosse honesto, estou dando 20%, o dinheiro era dele. Estava correto. Mas ele mentiu, querendo impressionar, disse: nós estamos entregando tudo do terreno que nós vendemos. E então o apóstolo Pedro disse: mentiste ao Senhor. Safira logo depois vem, depois do sepultamento de Ananias, Safira chega e então os apóstolos perguntam: mulher, vocês venderam o terreno? Foi por isso mesmo? Ela disse: foi. Nós vendemos por esse valor e o que nós vendemos nós entregamos aqui para ser dado aos pobres. E ela morreu também imediatamente, porque mentiu ao Espírito Santo. A mentira contada à igreja, a um crente, a um irmão, a mentira contada a alguém é primariamente uma mentira contada a Deus. Quando Davi pecou contra Batseba e contra Urias, ele faz a sua confissão no Salmo 51 e ele diz: pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente. Ele não estava dizendo que ele não pecou contra Urias, que ele não pecou contra Batseba, mas ele estava reconhecendo que o seu pecado é primariamente um pecado contra Deus, contra a lei de Deus. Sim, nós pecamos contra Deus quando nós mentimos ou escondemos a verdade. Meia verdade, alguém já disse, é uma mentira inteira. E se nós estamos omitindo, escondendo a verdade, nós estamos pecando contra o Senhor. Martin Lloyd Jones disse que o mandamento de Cristo não é apenas contra o perjúrio, mas é contra o abuso da linguagem da verdade. É contra você corromper a verdade de algum modo. De qualquer forma, quando você corrompe a verdade, você está pecando contra Deus. E então o Senhor Jesus dá uma resposta para os discípulos, chama os discípulos para viverem de acordo com a norma do reino. E então no verso 37 ele diz: seja porém a tua palavra sim, sim,
não, não. Tem uma versão que diz assim: seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Que não haja dúvida, que não haja dubiedade, que não haja dupla interpretação na sua afirmação, no seu voto, quando você afirmar alguma coisa. Sim, o sim e o não do crente deve ser claro e cristalino para aquele que o ouve. Há aqui um imperativo do Senhor Jesus. Ele disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele não está propondo, tentem ser fiéis no seu sim e no seu não. Procurem fazer isso, se esforcem para fazer isso. Não, ele está sendo direto, dizendo: seja assim ou assim. Seja sim ou seja não. É um imperativo. Ele instrui sobre o modo como o crente deve cumprir o nono mandamento em seus votos e seus juramentos, com simplicidade. Talvez uma palavra mais adequada aqui e qualificada seria com sinceridade simples. Sem tentar florear, sem tentar encher de palavras para dar mais peso, mas que você seja claro, certo, direto no que você faz. Para quem tem palavra, para quem tem compromisso, para quem é verdadeiro, basta um sim ou um não. Um sim que demonstra o seu comprometimento e um não que demonstra o não comprometimento com algo que ele não quer e que não deve se comprometer. Nós devemos estar prontos para assumir nossos compromissos legítimos de modo legítimo e também para recusar aqueles compromissos que são pecaminosos, aqueles compromissos ilegítimos. De fato, o discípulo de Cristo, ele deve ser conhecido pela verdade simples. Sim, sim. Não, não. Que o seu sim seja um sim de fato. E que o seu não seja um não de fato. Que o seu sim não seja talvez sim, talvez não. Que o seu sim não seja vou ver. Que o seu sim não seja vou pensar. Mas que o seu sim seja sim de fato. E da mesma forma, o seu não. A palavra do cristão deve carregar peso próprio, sem precisar de esforços externos, de recursos externos para validar a sua palavra. Mas o que significa esse sim, sim, não, não, de fato, na prática? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isso significa que toda a nossa fala deve ser marcada por sinceridade, clareza e confiabilidade. Essas três coisas devem marcar o falar do crente. Sinceridade é falar sem fingimento. Vocês devem se lembrar do sentido da palavra sincero, né? A palavra sincero, ela vem do latim sincera, que era uma referência à prática antiga de vender vasos de cerâmica e que, às vezes, alguns produtores de cerâmica faziam vasos de barro e barro escuro e no transporte aqueles vasos rachavam. E então eles, para conseguir vender o vaso, eles pegavam cera de abelha e passava de modo que tampava as rachaduras bem perfeitamente. E se você olhasse, você não percebia que havia uma quebra ali. Quando chegava em casa, o comprador percebia que foi enganado e o vaso estava com cera, vazando. Então, os compradores pediam que os vasos fossem testados ao sol. Eles compravam o vaso, pegavam o vaso e deixavam ele separado ao sol, para ser testado, para ver se derretia a cera, percebiam se havia alguma deformidade. Dali surge a palavra sincero. Sem cera, sem rachaduras, sem fingimento, sem nada escondido. Essa deve ser a palavra do crente. O cristão fala de modo que as suas palavras correspondem ao que está no seu coração. O cristão não fala com segundas intenções. O cristão não fala meias verdades.
Não se diz sim para agradar ou para evitar conflito, quando na verdade o seu coração quer dizer não. Você precisa ser sincero no teu falar. A segunda coisa é clareza. Clareza é falar sem deixar dúvida. É ser claro, é ser transparente no que você quer comunicar. O falar do cristão deve ser sem ambiguidades, sem deixar espaço para interpretações convenientes ou duplas interpretações. Deve ser uma verdade clara, cristalina, fácil de ser compreendida. Evita meias-verdades ou expressões manipuladoras. Você precisa falar com clareza. E terceiro, confiabilidade. A palavra do crente deve ter tanto valor que não se precisa de reforço para que ela tenha validade. E nem precisava de reforço com juramentos. É claro que Deus, sabendo do pecado do nosso coração, Ele mesmo quis que nós fizéssemos votos e juramentos jurando pelo seu próprio nome. Porque o nosso coração é fraco, mas nós devemos buscar cada vez mais confiabilidade das nossas palavras, para que não seja necessário nenhum reforço para dar garantia à nossa palavra. Quando o crente diz sim, ele diz sim, e todos ao seu redor devem saber que ali há um compromisso real. E quando um crente diz não, ele diz não, e todos devem saber que aquele não é sério, é definitivo, é um não que de fato mostra a sua postura em relação a algum tema. E aí Jesus diz, sim, você deve como crente ser firme no seu sim e no seu não. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E então ele diz, tudo que passar disso é de procedência maligna. O que significa isso? Tudo que passar disso é procedência maligna. Jesus está ensinando que, em primeiro lugar, quando você diz sim querendo dizer não, quando você não é firme no seu comprometimento, você está sugerindo que a verdade simples não basta. Aí você precisa de alguma coisa mais para garantir. A verdade simples não basta. Você precisa de dar mais alguma coisa para garantir. Isso é muito comum nos relacionamentos, né? Às vezes o rapaz, todo empolgado, diz para a moça assim, e ele acha que vai receber uma correspondência igual, ele diz, eu te amo tanto. E ao invés dela responder, eu também te amo, ela diz, prova. Prova. Nós precisávamos ter tanta confiabilidade que não precisássemos de ninguém pedir prova. Prova que você está falando a verdade. Além disso, quando nós precisamos de recursos, de coisas para sustentar a nossa palavra, isso abre espaço para engano e manipulação, para falsidade. Eu dou uma garantia e minto. Depois, se eu não conseguir cumprir, eu arrumo uma justificativa esfarrapada. Eu dou uma justificativa que me isenta daquele compromisso. Isso é pecado. A terceira coisa é que, terrivelmente, uma postura assim, na verdade, não reproduz o caráter de Cristo. Uma postura assim reproduz o caráter do diabo, que é o pai da mentira. João 8, versículo 44. Você não é mais filho do diabo. Você é filho de Deus. E filhos de Deus falam a verdade. Filhos de Deus têm compromisso com a verdade. Calvino disse que a língua dos cristãos deve ser o espelho da integridade dos seus corações. A língua do cristão deve ser o espelho da integridade dos seus corações. Que de fato a sua boca fale do que está cheio o seu coração, mas que o seu coração esteja cheio de verdade e de não de mentira.
Sim, essa é uma verdade. A boca fala do que está cheio o coração. Mas que o seu coração e o meu coração estejam cheios da verdade de Deus, para que nós falemos somente a verdade. Assim nós temos que pensar, diante do imperativo de Jesus, seja o seu sim, sim e o seu não, não, nós temos que pensar em algumas implicações práticas. E a primeira é, como está a integridade do nosso falar? Como está a integridade do nosso falar? Se a nossa fala fosse submetida hoje a um detector de mentiras, nós passaríamos? O cristão deve ser confiável em todas as circunstâncias e mesmo sob pressão, a sua palavra, o seu sim deve continuar sendo um sim e o seu não deve continuar sendo um não, e até mesmo sem necessidade de juramentos. Deveria ser assim. Mas como estariam as suas palavras? As suas palavras passariam num detector de mentiras? E eu quero informá-lo que nós temos o detector de mentiras mais eficaz já conhecido em toda a história. O Deus que sonda corações. O Deus que sonda corações conhece o nosso íntimo. Conhece tudo o que vai em nosso coração. Ele sabe até mesmo quando nós falamos uma coisa querendo dizer outra. Ele sabe até mesmo quando nós fazemos coisas boas com intenções malignas. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, é diante dele que nós devemos temer. Ele é o nosso detector de mentiras. E ele é que sondando os nossos corações, sabe o que nós falamos, se o que nós falamos é verdade ou não. A segunda implicação prática é que nós precisamos nos preocupar com verdade nas pequenas coisas. Ninguém tropeça numa rocha de 10 quilos no meio da estrada. Ninguém tropeça numa pedra de 1 tonelada na sua frente. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Nós tropeçamos nos pequenos obstáculos. Por isso, cuidado, verdade nas pequenas coisas. Talvez você não mentiu, mas você exagerou. Você não mentiu, mas você prometeu sem querer cumprir. Você não mentiu, mas você foi desonesto em omitir uma parte da história. E tudo isso fere o 9º mandamento da lei do Senhor. E se fere a lei do Senhor, é afronta contra o Deus da verdade. Seja verdadeiro em todas as coisas, mas cuide das pequenas coisas. Cuide das pequenas coisas. Lembra do menino do bolo de chocolate de domingo passado? A boca borrada de chocolate. Você comeu chocolate, filho? Não, mamãe, não fui eu. Mas a denúncia estava no seu rosto. Nós queremos muitas vezes mentir quando a denúncia está estampada nas nossas palavras, estampada nas nossas atitudes. Cuidado com as pequenas coisas. Elas podem ser grande tropeço para nós. Terceiro, cuidado com o seu testemunho diante do mundo. Em uma sociedade marcada pela mentira, pela manipulação da verdade, o falar do crente deve refletir a santidade de Deus. Comprou fiado, prometeu pagar, pague. Se você não tem como pagar no dia, procure, converse, negocie, mas dê satisfação. Prometeu e não vai conseguir cumprir, procure, negocie, refaça os prazos, mas seja fiel nas pequenas coisas, porque o seu testemunho diante do mundo diz muito sobre você. E talvez, como nós temos sempre afirmado aqui, talvez o seu mau testemunho esteja pregando contra a sua pregação. Como alguém disse um dia, as suas palavras falam, as suas obras falam tão alto
que eu nem consigo ouvir sua voz. Cuidado com o seu testemunho diante dos homens. O falar do crente deve refletir o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo é verdade, é verdadeiro. Mas acima de tudo, meus irmãos, lembrem que nós somos pecadores. E se eu pedir para levantar alguém aqui nessa noite e dizer, alguém entre nós que nunca quebrou o 9º mandamento, quando você levantar a sua mão e disser eu não, você terá acabado de quebrar. Você deu falso testemunho. Porque todos nós aqui já tentamos contra a verdade. Todos nós já mentimos para nossa mãe, já mentimos para o nosso pai, para o nosso irmão, para alguém. Nós já prometemos e não cumprimos, todos nós. Mas o que fazer então? Só um coração transformado pelo Espírito Santo, só a graça do Espírito Santo é capaz de nos dar uma boca íntegra, um falar fiel, de acordo com a verdade do Senhor. Nós certamente brincamos com os dedos cruzados muitas vezes. Talvez pode ter alguma situação, e eu tive, situação de jurar com os dedos cruzados. Eu juro por minha vida. Eu juro pela minha mãe mortinha, e o dedo cruzado. Mas aí depois, passado o tempo, nós tentamos anular com os dedos cruzados. Passado o tempo, a pessoa vem cobrar, ou alguém veio cobrar de nós. Ei, você prometeu e não cumpriu. E a resposta vai ser, mas eu jurei de dedos cruzados e fulano viu. Ele é testemunha. Eu estava com o dedo cruzado. Eu não preciso cumprir. Não. Os dedos cruzados só aumentam o pecado do seu coração. A reserva mental de falar com a boca uma coisa, mas na mente ser outra, só aumenta o peso do pecado sobre você. Nós tentamos encontrar uma forma de garantir que nós não precisamos cumprir o que falamos porque juramos de dedos cruzados. Mas aí então nós éramos espertos, e eu não sei se vocês faziam isso. Quando iria fazer algum juramento, a gente exigia que o juramento fosse de mão levantada. E quando o colega dizia, a gente combinava alguma coisa, e o colega dizia, eu juro. Aí a gente perguntava, você jura de mãos levantadas? E aí tinha que levantar as mãos e jurar, para ele ver se o nosso dedo estava cruzado ou não. Jurar de mão levantada. Isso é tão revelador do nosso coração, que é uma denúncia da mentira do nosso coração. Nós somos tão maus, tão pecadores, tão sem compromisso com a verdade, que nós precisamos de recursos para garantir que nós estamos falando a verdade. Nós temos que jurar de mãos levantadas, para que os outros vejam que as nossas mãos não estão fazendo alguma coisa que esteja anulando o compromisso de garantir, de cumprir aquele juramento. Se mesmo as crianças encontram caminhos para fugir do compromisso com a verdade, imagina nós adultos que temos mais esperteza do que eles. Isso é tão revelador, meus irmãos. Revela que o simples sim ou não já não é suficiente para muitos de nós. Isso porque a mentira se tornou tão comum, que o coração humano precisa de garantias externas para ser acreditado. O Senhor Jesus chama o seu povo, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele chama o seu povo a viver com simplicidade e transparência diante da verdade, no seu falar. A palavra do cristão deve ser reflexo da verdade do Evangelho, que habilita ou que habita no coração do crente. Onde o mundo precisa de juramentos para dar credibilidade, o cristão deveria estar pronto para dizer sim ou não e garantir. Mas infelizmente não é assim, irmãos. Infelizmente, cada um de nós vai ter que reconhecer de algum modo que nós quebramos o 9º mandamento.
E aí nós temos que novamente dizer, ai de mim, sou pecador. Mas o texto de Hebreus é tão maravilhoso que quando Deus viu que Abraão não conseguiria cumprir a parte do seu juramento, Deus mesmo tomou a frente e assumiu a responsabilidade sobre o juramento. E Hebreus capítulo 6, do verso 16 a seguir, nos dá um testemunho tão maravilhoso do que Deus fez. Diz assim, verso 16, pois os homens, aliás, vamos ler do verso 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a controvérsia. Verso 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus não precisa jurar para garantir a sua palavra, mas por causa da nossa fraqueza, Deus se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, a sua palavra e o seu caráter, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E se você se lembra da forma como Deus se interpôs, ele ordenou que Abraão matasse animais, cortasse aqueles animais ao meio, colocasse, dispusesse aqueles animais, deixando um caminho pelo meio, e eles passariam no meio e então firmariam a aliança. A aliança era firmada nos seguintes termos: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte nos meus votos, no meu juramento. O que Deus fez? Deus fez Abraão dormir. E quando Abraão estava dormindo, Deus veio, renovou o pacto, fez as promessas e passou sozinho, assumindo toda a responsabilidade pelo pacto. Porque ele sabe que você e eu fracassamos. Ele deu Cristo Jesus como garantia do pacto, o anjo da aliança, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Assim, os nossos falsos testemunhos são perdoados porque Cristo tomou o nosso lugar, porque Deus se interpôs com juramento e deu o seu Filho no nosso lugar. E também, hoje, nós só somos capazes de cumprir a lei do Senhor porque Deus nos deu o Espírito Santo que nos capacita e dá graça para que nós possamos obedecer, para que nós possamos falar a verdade. Mas ainda assim, por causa da velha natureza, de vez em quando nós caímos, pecamos e falamos falsamente. Mas o sacrifício de Cristo Jesus, no qual Deus era a testemunha, Deus jurou por si mesmo, garantiu perdão para nós através daquele sacrifício, continua tendo validade para nós. Sim, Cristo morreu pelas suas mentiras. Cristo morreu pelas suas falsidades. Cristo morreu pelas suas quebras do 9º mandamento. E é nele que você pode confiar para ter o perdão dos seus pecados. É para ele que você deve olhar agora. Se você quebrou votos, se você mentiu, se você não foi fiel nas suas promessas, lembrem que Deus é fiel com a sua promessa e ele garantiu perdoar aqueles que confiar nele, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, creia no Senhor Jesus. Confie nele e você obterá o perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E nos ajude a levantar a bandeira da verdade. E nós possamos caminhar nessa jornada que nós estamos, pelo Rei e pelo Reino, para a glória de Deus, levando sempre
a verdade como nosso estandarte, sempre a verdade como nossa bandeira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda graça. Amém. Vamos orar?